Fala galera, em 2004, quando o conservadorismo brasileiro ainda era um embrião recém-ressuscitado, ele iniciou um movimento na área da educação chamado Escola Sem Partido. Em 2015, essa iniciativa ganhou mais notoriedade com a apresentação do projeto de lei número 867, que propunha novas bases para a educação nacional. As diretrizes que esse projeto defende, elas não são apenas ruins, elas são péssimas e têm uma chance enorme de produzir exatamente efeitos opostos àqueles que ela se propõe. A ideia do Escola Sem Partido, por exemplo, no artigo número 2 do projeto, no artigo 2º, ele propõe que a educação atenderá ao princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa, permitindo o pluralismo de ideias no ambiente acadêmico e a liberdade de crenças, e com isso garantir aos pais que seus filhos recebam uma educação que esteja moralmente de acordo com as suas convicções. Para completar, o artigo 3º do projeto de lei Escola Sem Partido determinam que sejam vedadas em sala de aula a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou dos responsáveis pelos estudantes. O que isso na prática significa é o seguinte: vamos dizer que uma escola está ensinando a evolução darwiniana e a seleção natural. Porventura, a educação moral que uma determinada criança está recebendo em casa, ela afirma, a religião dela afirma, que o mundo começou há 6.000 anos e que os esqueletos dos dinossauros foram colocados debaixo da terra por Lúcifer para testar a lealdade da fé. E por tudo isso, ela discorda completamente do darwinismo e da seleção natural. Segundo o anteprojeto de lei Escola Sem Partido, essa opinião dessa criança tem que ser respeitada. Afinal de contas, diz lá no artigo 2º, devemos permitir a liberdade de crença e garantir aos pais que seus filhos recebam uma educação que esteja de acordo com as suas próprias convicções. É exatamente isso que diz o artigo 2º do projeto Escola Sem Partido. Paulo Freire ficaria orgulhoso com esse tipo de construtivismo que desconstrói o conhecimento verdadeiro. O artigo 5º da nossa Constituição Federal, ela afirma que é livre a manifestação de pensamento. Além disso, o artigo 206 da Constituição Federal, de 88, defende a liberdade de ensinar e divulgar o pensamento, bem como o pluralismo de ideias e de concepções. A Constituição afirma que um dos objetivos da educação nacional é preparar cada um de nós para o exercício da cidadania. Ok. Só que o artigo 4º do projeto de lei Escola Sem Partido determina que o professor não pode favorecer nem prejudicar nenhum dos alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. Nesse sentido, e no entendimento de outros incisos do projeto de lei Escola Sem Partido, ele procura evitar que os professores emitam conceitos morais sobre o que está sendo ensinado. Um professor de esquerda, por exemplo, ele vai ser proibido de dizer que o comunismo é bom. Mas um professor de direita também vai ser proibido de falar que o comunismo é ruim. Ele não vai poder orientar que o comunismo tem que ser moralmente condenado porque produziu genocídio, massacre, fome e miséria por onde passou. A falta de liberdade de expressão vai ser para os dois, tanto para a esquerda quanto para a direita. Para reformular a mentalidade esquerdista que prevalece na educação brasileira, o caminho mais idiota é baixar uma lei dessas. Não apenas idiota, esse é o caminho mais ineficaz também. O caminho que realmente funcionaria para tirar o viés tendencioso do material didático seria modificá-lo de maneira que ele permita um entendimento mais baseado na realidade e não um entendimento construído em cima de narrativas doutrinárias. Por exemplo, as aulas de história hoje em dia insistem em dizer, todos os professores de história, está lá nos materiais didáticos, eles insistem em falar que classificar os regimes sociopolítico-econômicos como sendo de esquerda ou direita é uma coisa antiquada. Ele sugere uma nova classificação, dividindo os regimes em regimes de consenso e dissenso. Pensa aí, qual dessas palavras para você possui uma conotação mais positiva? Consenso ou dissenso? Para mim, consenso sugere tolerância com as diferenças, sugere o convívio pacífico entre pessoas que possuem opiniões diferentes. Consenso parece a coexistência de várias vertentes políticas e ideológicas
harmoniosamente sob o mesmo estado, certo? Isso parece consenso. Pois os professores de história e os livros de história atualmente disponíveis e utilizados classificam os regimes de esquerda como regimes de consenso e os regimes de direita como regimes de dissenso. Para os professores de história, a democracia é um regime de dissenso e regimes comunistas, tipicamente absolutistas, monopartidários, com planificação econômica compulsória, limitações absurdas de livre comércio e livre arbítrio, esses regimes engessados, eles são regimes de consenso. Consenso onde? Consenso entre obedecer o governo ou discordar e ser fuzilado num paredão ou ser mandado para morrer fazendo trabalho forçado no Gulag? Isso lá é consenso, amigo? O projeto de lei da escola sem partido, ele não consiste só numa ideia que foi mal escrita. Ele é uma ideia péssima que foi bem escrita. A redação do projeto de lei está ótima. O problema é que a ideia por trás dessa lei é completamente péssima. É como você ler uma redação bem dividida, com introdução, desenvolvimento, conclusão, com excelente português, todas as concordâncias corretas, todas as regras da ABNT perfeitamente no lugar, mas o tema dessa redação defende por que torturar bebês é correto. A redação pode estar impecável, mas o tema a ser defendido ele é simplesmente abominável. O projeto de lei Escola Sem Partido ele é bem escrito e bem fundamentado, mas a ideia do Escola Sem Partido é abominável. A gente não vai modificar a mentalidade dos alunos ou impedir a doutrinação esquerdista que os professores fazem em sala de aula só por meio de uma lei, impedindo a expressão, a liberdade de expressão dos dois lados do espectro ideológico. Sabe como que a gente vai modificar a mentalidade dos alunos e colocar a educação brasileira num caminho realmente objetivista e meritocrático? Eu vou te contar como. Modificando o conteúdo didático do material que é oferecido nas salas. Imagina um professor de esquerda e um de direita entrando numa sala de aula. 80% dos nossos professores são de esquerda, tá? O material didático, na forma como ele está escrito e organizado, ele fornece a esses professores de esquerda uma munição para que o proselitismo deles seja embasado pelo conteúdo que eles carregam. Eles podem, por exemplo, falar que o nazismo foi um crime contra a humanidade, mas o comunismo não. Porque é isso que consta no material didático, ainda que ao longo do século XX o comunismo tenha matado 10 vezes mais pessoas do que o nazismo. Cortar a liberdade de expressão do professor de esquerda significa também cortar a liberdade de expressão do professor de direita. O melhor seria se o material didático correspondesse fielmente aos fatos e ele dissesse com todas as letras e pingos nos is: o comunismo foi um crime contra a humanidade, muito mais terrível que o nazismo. E ele deveria receber um julgamento moral equivalente, sendo considerado uma abominação, uma absoluta abominação social, política e humana. Se o material didático trouxesse esse tipo de conteúdo, com todas essas letras, e a liberdade de expressão fosse garantida para todos, seja de esquerda ou seja de direita, a gente estaria tirando a munição dos professores de esquerda e colocando a munição nas mãos dos professores de direita. Acreditar que uma lei vai fazer com que o conteúdo educacional atual seja apresentado em sala de aula com isenção e neutralidade é se fazer de imbecil para as emoções que governam cada um dos seres humanos nesse planeta. Tem um livro do Sun Tzu chamado A Arte da Guerra. Todo mundo já ouviu falar desse livro, poucas pessoas leram. Mas é um excelente livro, eu recomendo, é pequenininho. E diz Sun Tzu lá no livro dele, abre aspas, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você vai sofrer uma derrota. E se você não se conhece a si próprio, nem ao inimigo, você vai perder todas as batalhas. O projeto de lei do Escola Sem Partido, ele parece fazer parte da classe das ideias que se conhecem, mas insistem em não conhecer o inimigo. Em um delírio agudo de burrice, o projeto de lei Escola Sem Partido acha mesmo que é possível dar uma aula sem discutir valores. Na cabeça de quem que isso vai acontecer? Ideias como essa, elas são como o segundo princípio de Sun Tzu. Para cada passo para frente que você der, você vai dar um passo para trás. Porque você está se conhecendo, mas você não está se permitindo conhecer o inimigo. E na somatória desses passos,
a gente jamais vai sair do lugar onde está atualmente. Mude o material didático. Retire o viés esquerdista ostensivo do conteúdo escolar que é aprovado pela Base Nacional Curricular. Quando esse conteúdo disser com todas as letras, por exemplo, que o comunismo foi e é um crime contra a liberdade e a vida humana, esse conceito vai se tornar a opção certa a ser assinalada nas provas das escolas, nos vestibulares, nos concursos públicos. Vai ser assim que a mentalidade dos estudantes vai começar a mudar. Não vai ser colando cartazes de 70 por 50 centímetros, informando os alunos da liberdade que eles têm para acreditar naquilo que eles bem entendem que foi ensinado na sala de aula. Isso é relativar a ciência, relativizar a ciência. De novo, esse projeto de lei é mais uma burrice. Eu recomendo que você pare de repetir as besteiras só porque você ouviu falar. Vai na internet, deixe de preguiça, dá um Google, baixa lá o projeto de escola sem partido. O projeto de lei tem 21 páginas. Leia o projeto. Você não é um analfabeto. Depois que você lê, pensa por si mesmo. Agora, sinceramente, nem perde seu tempo de vir aqui comentar a favor ou contra se você nem se deu o trabalho de ler o anteprojeto. E gente com preguiça de ler, geralmente também tem preguiça de pensar. E gente com preguiça de pensar me deixa com preguiça de prestar atenção. Mas se você tiver lido o projeto, vai ser um prazer ouvir a sua opinião. Não seja mais um eco, coloque-se à altura de ser uma voz. Pensa pela sua cabeça. Até mais, gente boa!